Acho que todo mundo já percebeu, no Brasil e no mundo, e se não perceberam ainda, estão percebendo agora, que um dos maiores tentáculos da esquerda e um dos motivos pelo qual chegaram ao poder é a miséria, a dependência financeira. É isso que eles criam. As pessoas estando atoladas em dívidas, dentro de buracos, precisam de ajuda. E essa ajuda, quem propõe são eles. Mas a tal ajuda, que parece aquela corda que vai puxar você de dentro desse buraco, na verdade é o motivo pelo qual você se enfiou nesse buraco. Eles vão subindo os preços, vão causando carestia, aumentando o preço de serviços básicos, endividando a nação que paga em dólar, não importa em que país você esteja, você sempre vai pagar em dólar. Então, é óbvio que isso vai fazendo com que você tenha que suar mais e mais para trazer o básico para dentro da sua casa. Se eles criam uma ajuda de R$100, algum imposto no pãozinho, no leite, no remédio, na passagem do ônibus, no litro da gasolina, terá que ser acrescentado, porque foi criada uma ajuda de R$100. Só que eles não vão tirar apenas os R$100, tem os honorários deles também, os desvios de verba e etc, etc. Então, para que cada um receba esses R$100, é preciso tirar mais de R$700 de cada. Entende aí porque o tamanho do buraco é tão grande e tão profundo? Uma das maiores ferramentas das 13 famílias acaba de receber um grande golpe. Eu, sinceramente, nunca esperei narrar uma coisa dessa, fazer um vídeo com esse título, que a agenda global acaba de sofrer um grande golpe. Pode, inclusive, eu tenho outra teoria para a gente criar aqui juntos, mas primeiro eu quero que vocês vejam os fatos. O Elon Musk, agora como membro do governo, responsável pelas finanças, ele diz o seguinte, ó. Ficou evidente que não se trata de uma maçã com um verme dentro. O que temos é simplesmente um ninho de vermes. Temos que nos livrar de tudo. Está além de qualquer conserto. Vamos fechá-la, disse Musk durante uma transmissão de áudio ao vivo no X, com seu ex-companheiro no comando do Dodge, o também milionário Vivek Ramaswamy, e os senadores republicanos Johnny Ennis e Mick Lee. De que é que o Musk está falando? Musk está falando da agência chamada USAID. Segundo a grande mídia porca, é os anjos na terra, a representação do próprio Deus, do que é o cristianismo, seria essa agência. Ajuda humanitária, retiram minas de campos minados onde ninguém quer se aproximar e os caras vão lá e tiram. Pessoas passando fome não existe porque eles vão lá e levam comida. Engraçado que quando a gente viu aqui no Brasil as enchentes no nosso querido Rio Grande do Sul, nós não vimos a ação dessa agência. Essa agência que sozinha é responsável por 40% da ajuda humanitária e quem paga isso são os americanos. E contra a vontade desse povo, eles ajudam muitos governos ditadores. A verdade é essa e é o que o Musk está descobrindo. Para provar o que eu estou dizendo e fazer você raciocinar, você lembra que eu disse naquela treta lá de Israel e tal e Gaza? Eu fiz um questionamento e pedi para que todos raciocinassem sobre. O raciocínio eu repito em alguns vídeos e é muito simples. Era o seguinte, pense comigo. Como pode pessoas que faltam ferramentas básicas, falta água nas suas casas, no seu país, falta comida, mas mesmo assim essas pessoas têm rifle, têm granada, bazuca, equipamentos altamente caros e munição adoidado, meu amigo. O exército de Israel mesmo achou muito desses artefatos, que para muitos era mentira, era papo furado. E eles acharam, isso a mídia não mostra, mas nós falamos aqui. Como é que esse povo não tem comida, mas tem tanto armamento? Para responder essa pergunta, eu vou trazer um depoimento do Zelensky, que tremeu na base após ouvir a declaração de Elon Musk. Ele simplesmente, com o perdão da palavra, cagou-se todo e abriu o bico. Afinal, é um homem fraco. Veja só o que o Zelensky falou sobre a ajuda que os Estados Unidos têm mandado até hoje, através do governo Biden, que já soma aí quase 200 bilhões. Na conta dele, são 177 bilhões de ajuda. Mas muitos já dizem que passa dos 200 bilhões. E o Zelensky fala onde foi parar esse dinheiro. Escute, porque contra fatos não há argumento. Olha, quando eu ouço, e já ouvi antes, e todos nós ouvimos dos Estados Unidos, a América deu à Ucrânia centenas de bilhões. 177 bilhões para ser mais preciso. Esse foi o valor exato mencionado que foi apoiado pelo Congresso e etc. Olha, como presidente de um país em guerra, digo para você que só recebemos 75 bilhões.
Ou seja, 100 bilhões desses 177, ou 200, como algumas pessoas até dizem, nós nunca recebemos. Eu não sei onde foi parar todo esse dinheiro. Você ouviu, meus queridos irmãos? O Zelensky disse que não chegou no bolso dele. E se chegou, foi desviado, porque para a Ucrânia mesmo foram só 77 bilhões. E é muita grana já. Mas veja, 130 bilhões, ou na conta dele 100 bilhões, simplesmente sumiram. Ninguém sabe para onde foi. E eu pergunto, será que virou armas nas mãos de algum maldorista? Será que está financiando causas que é contra o gosto e a preferência da maioria da população? A resposta, meu amigo, eu deixo com você. Mas se você queria saber por que, mesmo contra a vontade da população, eles aprovam tantas coisas absurdas e quando não conseguem fazer isso através do voto, vão atrás dos deuses do Olimpo para fazer isso na martelada, e como é que eles conseguem tanto poder, tanta atenção dessas autoridades que arriscam o seu pescoço por as causas deles, de pequenos grupos, você agora sabe a resposta. Lembre-se desse nome, o SAID. Para você ter ideia da repercussão que isso deu, essa coragem do governo Trump e de Musk, que inclusive o Trump já aprova o que o Musk disse, vai fechar mesmo, tudo indica que será fechada. Todos os passos estão sendo dados para isso. Desde que assumiu, o Trump já congelou os gastos dessa instituição, ele congelou. E agora, com essa declaração do Musk, fica claro, né, que vai fechar mesmo. Até porque sem dinheiro, meu amigo, não há amor. Cadê os voluntários aí, né? Por que não fazem eles mesmos uma vaquinha? Não. É pegar dinheiro do contribuinte, que não é de acordo com essas ajudas, não quer o seu dinheiro para isso, e à força, né, colocar para esses fins. É muito fácil fazer caridade com o dinheiro dos outros. Imagine eu dissesse assim, ó, cada inscrito aqui, vou fazer caridade, agora é com o salário de vocês. Com a renda que você tem mensal aqui, eu vou distribuir. Aí é fácil, né, filhão? Assim fica fácil, né? Agora, meus irmãos, isso foi uma lapada, uma pancada, um shoryuken bem dado, né, na boca, no queixo da agenda global, e um dos tentáculos das 13 famílias. Isso ficou tão na cara que um secretário de segurança da Rússia, né, que com certeza foi a mando de Putin, deu os parabéns a Musk e disse o seguinte, ó, tá aí o print para você ver, ó. O nome dele é Dmitry Medvedev, uma coisa assim, eu não sei falar nem brasileiro, imagina russo. Mas tá aí, ó. Jogada inteligente de Elon Musk, tentando tapar a garganta profunda da USAID. Esperamos que o notório estado profundo não o engula inteiro. Ele tá falando aqui do Deep State. Veja, eu sou uma pessoa simples. Pesquiso há 20 anos, se você quiser levar isso em consideração, beleza. Mas boa parte, né, do povo pensa, quem é esse louco falando essas bobagens? Beleza, tudo bem. Eu não tenho o ego inflado. Não tem problema que a pessoa pense assim. Você que me conhece sabe que o que a gente fala aqui tem razão. Mas vamos dizer que é alguém que caiu de paraquedas. Você não precisa acreditar em mim. Eu sou só mais um. Agora aqui você está ouvindo um secretário de defesa da Rússia falando. O cara tá falando de Deep State. Teve gente até que acusou a Rússia. Não, é a Rússia que é o Deep State. Não, nunca foi. Aqui tá bem claro. Jogada inteligente de Elon Musk, tentando tapar a garganta profunda da USAID, ou seja, daquela agência. Esperamos que o notório estado profundo não o engula inteiro, ou seja, ele está mexendo com 40% do poder desses caras de mexer, de agir diretamente nas nações. Você entendeu aí? Agora ficou claro? Eu acho que mais claro do que isso não dá mesmo, senão no vídeo nem passa, né? Nem passa. Aí a pessoa vai dizer o seguinte, né? Ô Davi, mas como é que pode ser isso? Uma instituição de ajuda humanitária se meter com isso, se passar para isso. Calma, meu amigo Pimpolho. Calma, meu amigo Borboleta. Nós vamos entender isso melhor. Você precisa entender como é que funciona esse esquema aí, ó. Nesse diagrama aí tem uma noção, né, de como funciona todo esse complexo. É o seguinte, o sistema de financiamento, o SAID, ele funciona com a orientação da própria organização de inteligência, aquela que tem o C, o I, o A, tem ela encaminhar a verba, né, sob a orientação deles, ou seja, já não é tão humanitária assim, né? O serviço de inteligência dos caras é que encaminha, e ó, faça assim, então beleza. Então essa verba é encaminhada para o suporte à liberdade, sempre tem esses nomes, eu já disse o que a vocês quando a gente começou a pesquisar aqui os regimes opressores. Quanto mais maligno, quanto mais contra a liberdade, maior é a bandeira com esse nome. Eles colocam um título, né? Você vai ver,
Em defesa da vida, é os caras que mais elimina. Em defesa da liberdade, é os que mais oprime. E aí vai, né? A gente já viu isso, inclusive, em regimes africanos, como é que funciona lá, né? As coisas. Então aqui você vê a mesma coisa. Suporte a liberdade pelo mundo. A partir daí ela é direcionada em 3 frentes de direção, né? Estratégia, coordenação e auxílio. É aí que tá a pegadinha. É justamente aí, meus nobres. Antigamente a coisa era mais velada, eles faziam em menor extensão, porque eles precisavam de uma lei, que ela foi aprovada pelo governo Joe Biden em abril de 2022. É essa aí, ó, HR 5497, chamada Lei da Birmania, né? O país estava lá em treta, precisando de ajuda, e aí eles aprovaram essa lei para poder ajudar de outras formas, né? Que não só tirando mina, não só levando alimentos, mas poder agir, né, de outra forma mais intensa, ou seja, dando arma para os caras. Foi assim que o dinheiro do contribuinte, o americano pagador de imposto, o cara que está lá suando, se ferrando lá, né, o dinheiro dele se transformou em arma na mão dos caras, porque foi aprovada essa lei aí, ó, tá aí, ó. Ela não fala especificamente em levar armas, mas ela fala em ajuda humanitária, fala em sanções. Então essas coisas aí, meu irmão, pode ser interpretada conforme eles querem, entende? E assim foi feito. Então é por isso que você viu, desde que o Biden assumiu, uma transformação nas legislações de vários países. Grupos, né? Isso já faz um tempo, até antes dele, vamos colocar aí desde o Obama, né? Que essas agendas vêm avançando como nunca antes visto, né? Coisas absurdas sendo aprovadas contra a vontade dos parlamentares, muitas vezes, e contra, principalmente, a vontade do povo. Dinheiro demais, meus irmãos. Repito, são 40% de toda a ajuda humanitária que essa organização detém. Ela sozinha significa isso, 40% da ajuda total global, né? É muito dinheiro, meus irmãos. Só no ano fiscal, para você ter noção dos gastos, no ano fiscal de 2023, os Estados Unidos destinaram, por meio dessa agência, um total de 72 bilhões de dólares. Isso aí dá mais ou menos 420,7 bilhões em reais. Então é assim, é absurdo. Aí vem aí questão feminina, vem questão dos coloridos, ó, um monte de coisa aí, um monte de coisa. Ou seja, os americanos pagando por erros dos outros, por briga dos outros. Os americanos estavam pagando assim. Então não é à toa que antes, a média, ali nos anos 80, era de 3, 4 carros por garagem, e esse poder aquisitivo dos caras estão diminuindo. Se você prestar atenção em filmes americanos, principalmente ali da década de 80, 90, você vai perceber que os personagens nunca se preocupam com o dinheiro da comida, nem com o do combustível. Isso pro americano é o básico, é uma coisa essencial, sabe? Foi você botar uma sandália no pé e sair na rua. Todo mundo tem uma sandália no pé, por mais velha que esteja. Então pro americano, quando eles iam fazer uma viagem, andar pelas ruas, andar por ali, essas coisas, essas despesas, combustível e comida, eles não se preocupavam, é barato demais, é muito acessível. Só que isso tem aumentado, ano após ano, porque os caras estão pagando por erro dos outros. Eu sou totalmente contra esse tipo de ajuda. Por quê, família? Porque você mantém os caras nas mesmas, sabe? A pessoa não evolui. Você tem que ajudar aquele que realmente não pode, né? Não tem condição de se ajudar. Mas quando você transforma isso em estados, em países, a coisa muda totalmente de figura. Não é mais individual. Porque uma coisa é você ajudar uma pessoa que está doente, 2 pessoas, indivíduos. Outra coisa é você ajudar um estado inteiro. Quando vem a ajuda para o estado inteiro, o chefe daquele estado, e nós temos os estados aqui do Brasil para ver isso, principalmente, infelizmente, aqui no Nordeste, o que é que a gente vê? O comodismo. Você vê, por exemplo, pode pegar aqui Pernambuco, você pode pegar o Maranhão, Bahia, né? Estados altamente produtivos, com belezas assim raras, que disputa com o Miami, com o que você quiser. É lindo as paisagens aqui, e nem estrada para acessar os locais tem. Quem anda aqui de Jeep, quem anda aqui daquelas motos, né, de trilha, tem outra perspectiva do estado. Porque eles passam por regiões, meus irmãos, que são lindas, sabe? Beleza bruta na natureza. E não cria-se uma área de turismo para desenvolver essas regiões, para atrair mais dinheiro. Não se cria, nem se mostra. Eu fiquei bobo com algumas que tem perto aqui da minha cidade que eu nunca vi. E isso se espalha pelo país inteiro. Diz que o Maranhão é lindo. Tem regiões lindíssimas ali, mas também não se investe. Então, quando vai a ajuda dos outros estados, né, para o governo dali, esse governo já corrupto continua acomodado. Eu acho o seguinte, se o estado não consegue manter as suas próprias despesas, não consegue dar conta, ela tem que ser anexada pelo estado vizinho. É simples assim. Aí você me pergunta, e a soberania do Canadá? Sou totalmente
a favor que os Estados Unidos anexem. Eles não têm condição financeira de se manter como um país. Tem cidades aqui, família, e essa é a diferença de quem anda, né, no meio do povo para quem só acha, quem fica dentro de casa com a bunda sentada lendo um monte de teoria bizarra. Tem cidades aqui vizinha, vou dar um exemplo, uma cidade chamada Cumaru. Ela não tem mais tamanho nem população para continuar sendo uma cidade. É um município que tem Câmara de Vereador e Prefeitura. Para nada, a cidade só diminui o número de habitantes, ela acontece o contrário das outras cidades. Ela deveria ser anexada. Aí fica nós todos, né, a União inteira, pagando a vereadores dali incompetentes, a prefeito dali incompetente, e você sabe logo, você identifica qualquer um deles. Quer saber quem é vereador dessa cidade, quer saber quem é o prefeito? Ande no centro da cidade e olhe as casas mais ricas, são a deles, da galera da política, porque o povo mesmo lá se lasca, não desenvolve nada a cidade. Então é isso que acontece. Então para que uma cidade como essa, para que estados que geram prejuízo à União continuarem tendo uma bancada inteira de governador, deputado, PBB, bababá, anexa com outro estado e acabou. Diminui gastos, é simples assim. Isso precisa ser feito. Mas aí tem cara, meu irmão, que bate o pé. Não, mas eu sou a favor da soberania das nações. Não, você é um ignorante, né, que quer tratar coisas que mudam a todo instante como se fosse uma questão apenas de opinião. E quem faz isso, meu irmão, infelizmente é burro mesmo, é idiota. Porque cada caso é um caso, você não pode ter uma opinião firmada sobre um determinado assunto e, repito, tem seus detalhes e peculiaridades. Então, meus irmãos, para finalizar esse vídeo, é uma pancada muito forte, né, da agenda global, porém, nós temos que ficar de olho. Haverá retaliações, tanto ao Trump como ao Musk. Se for verdade tudo que a gente está vendo, e tudo indica que sim, até porque já tentaram eliminar o Trump 2 vezes, né? Teve esse carro-bomba que explodiu no hotel do Musk, né? Então, acredito que os dois estão correndo sério risco de vida. Está explicado aí o motivo daqueles atentados, né, que a gente viu aí, as balas cortando a orelha do Donald Trump. Está explicado aí, os caras sabiam que o Trump ia fazer isso. Por isso estavam desesperados, porque é uma questão aí de bilhões. Aí, a chance menor, pode ser bem longe que tem, da própria agenda global ter mudado de método. Fortalecer as nações maiores para que elas sejam anexadas por falta de condições de se manterem independentes. Também existe essa possibilidade. As nações hegemônicas iriam se fortalecer cada vez mais, né, com essas políticas de taxação. Países como o Brasil, que vivem apenas de exportar matéria-prima, começariam a depender mais ainda, né? E aí, nesse caso, com o tempo, não teria qualquer autonomia sobre a sua própria nação, já que depende tudo de fora, né, para mais do que já é. Então, essa é uma possibilidade também, né? Mas que eu acho mais remota, justamente porque tentaram eliminar o Trump, né? As balas eram de verdade, todo mundo sabe. Aquele atirador fazia parte, já fez parte do grupo da BlackRock, né? Uma das maiores gestoras de dinheiro do mundo. Então, assim, tudo indica, meus irmãos, que está tendo um reviravolta. Talvez uma resposta às orações, não sei, ou uma grande farsa, onde as nações vão perder o seu poder econômico e vão ser meras bandeiras simbólicas, sem poder nenhum de decisão. Pode acontecer também. Enfim, né? O sistema se renova, muda de táticas, é diferente. É uma das grandes provas que nós também temos que ficar atentos e não ter aquela opinião firmada sobre tudo, porque tem detalhes, tem mudanças, tudo muda. Certo, meus nobres e queridos irmãos, a gente vai ficando por aqui, desvendando mais essa peça do enorme quebra-cabeça da elite, da agenda global, do Deep State. Deixa aquele likeão, ajuda nós a continuar aqui no canal, tá cada vez mais difícil. Eu peço que você compartilhe e deixe o like, se puder também se torna membro. Ainda disponível lá na Hotmart, agradecer a todos que estão comprando, estou muito feliz com vocês, obrigado mesmo família pela consideração e pode ter certeza que vale a pena. Toda a informação sobre a paranormalidade, o sobrenatural, como ele age, nome de entidades, pesquisas que eu fiz comparando com religiões antigas e como parece com as descrições que o próprio cristianismo dá sobre diversas entidades, você vai ver como se encaixam e tá lá no velho Diário do Davi, lá na Hotmart. 10 vezes sem juros, meu irmão, uma promoção assim você não vê, 10 vezes sem juro, não, o juro ficou para mim, 10 vezes sem juro, pode comprar lá e fazer os seus estudos, porque tenho certeza que vai acrescentar muito para você, tá certo, meus irmãos? Então é isso, fiquem todos com Deus, um abraço e nós seguimos juntos, fui!